Hello, ladies and gentlemen. It's your teacher Gustavo Guy here, and I hope you guys are ready for another awesome class. And today we're gonna have with us Will Smith, this handsome guy right here, Will Smith. So, é um vídeo muito famoso na internet, um vídeo motivacional, onde ele fala um pouco sobre como ser uma pessoa bem-sucedida, de como ter sucesso na vida e como passar por obstáculos e por situações difíceis. It's one of the movies, the videos that I like very much. So that's why I decided to use it in our class today. Are you ready? Como vocês sabem, nós vamos por pedaços e eu vou explicando para você tudo o que vai acontecendo e como que são as frases e as construções e pronúncia. Let's go! Lembrem-se, vou deixar o áudio e esse vídeo para você poder baixar aqui mesmo nessa página logo embaixo, tá bom? Vamos lá. The first step. The first step. Eu acho que isso aqui é fácil, né? The first step. O primeiro passo. Before anybody else in the world believes it, is you have to believe it. Before anybody else in the world believes it, is you have to believe it. Então, o primeiro passo. Before, antes. Anybody, em uma frase afirmativa, anybody é qualquer pessoa, tá? Before anybody else in the world believes it, antes que qualquer pessoa a mais no mundo acredite nisso, ou acredite, believes, it is you have to believe it. É que você tem que acreditar nisso. So, the first step, before anybody else in the world believes it, it is you have to believe it. Vamos ouvir de novo? Let's go. Before anybody else in the world believes it, is you have to believe it. Is you have to believe it. Else in the world believes it. Before anybody else in the world believes it, is you have to believe it. Before anybody else in the world believes it, is you have to believe it. There's no reason to have a plan B because it distracts from plan A. This is a good one. I love this one. There's no reason to have a plan B because it distracts your plan A. There's no reason. Isso aqui quer dizer, there's é existe. No reason, nenhum motivo, nenhuma razão. So basically this is não há razão, não há motivo. There's no reason. Lembrando que there is é a mesma coisa que ele tem, mas no sentido tem de existir, né? For example, there's a dog in the garden. Tem um cachorro no jardim. There's money in the bank. Tem dinheiro no banco. There's no reason to have a plan B. Não tem razão, não tem motivo para ter um plano B. Because it é o quê? O plano B, tá? Esse it está se referindo ao plano B, ó, porque ele, o plano B, distracts your plan A. Distrai o seu plano A. Vamos ouvir de novo. Plan A. To have a plan B. There's no reason to have a plan B because it distracts from plan A. There's no reason to have a plan B because it distracts from plan A. There's no reason to have a plan B because it distracts from plan A. Confucius said, "He who says he can and he who says he can't are both usually right." So Confucius, take a look at how it is pronounced. Confucius said. So Confúcio foi um filósofo chinês de muitos séculos atrás, né? Confucius said, "He who says he can and he who says he can't are both usually right." He, ele, a gente traduziria como se fosse aquele, né? Mas ele que diz que pode e ele que diz que não pode, are both usually right. Estão ambos geralmente certos. Só que tem uma coisa que eu quero que você preste atenção aqui, ó. Preste atenção quando ele pronuncia can na afirmativa e quando ele pronuncia can't na afirmativa, na negativa. Repare que o T aqui não é pronunciado, ele só pronuncia o can com mais força. Vamos ver, olha só. And he who says he can't are both you can and he who says he can't. He who says he can and he who says he can't are both usually right. Confucius said, "He who says he can and he who says he can't are both usually right." Did you see? Now the T is almost not pronounced, so you never pronounce it like can't. It's like can't. He who says he can and he who says he can't are both usually right. Aquele que diz que pode e aquele que diz que não pode estão ambos geralmente certos.
Being realistic is the most commonly traveled road to mediocrity. Now, this is one pearl after the other. É uma pérola depois da outra. Mediocrity. All right, let me go back a little bit more. Being realistic is the most commonly traveled road to mediocrity. One more time. Being realistic is the most commonly traveled road to mediocrity. So let's understand this sentence here, okay? Being, nesse caso, é ser. Ah, teacher, mas por que tem esse ing aqui? Bom, eu fiz até uma live sobre isso na semana passada. Being está com ing porque esse verbo ser, ele é o sujeito da frase. Repare que aqui é o sujeito da frase. Então, para você transformar um verbo em sujeito, ele vira substantivo. E isso se usa ing. Então, nem sempre que você vê ing in a verb, it means comendo, bebendo, sendo, falando. Se você for usar o verbo como sujeito, você vai ter que usar ing. Vou dar um outro exemplo. Fumar é ruim para a saúde. Smoking is bad for health. Smoking. Então, repare que eu não falo smoke or to smoke, é smoking, porque é o sujeito da frase. Então, aqui é o mesmo caso. Being realistic, ser realista, is the most commonly traveled road. É a estrada mais comumente viajada para mediocridade. So, what does he mean here? O que ele quer dizer? Que ser realista, normalmente, é o caminho mais fácil para a mediocridade. É aquela pessoa que, a realidade é assim mesmo, a gente tem que aceitar. Nunca tente alcançar, they never try to reach their dreams. So, being realistic is the most commonly traveled road to mediocrity. Vamos ouvir mais uma vez? Being realistic is the most commonly traveled road to mediocrity. Realistic is the most commonly traveled road to mediocrity. Being realistic is the most commonly traveled road to mediocrity. Why would you be realistic? Why would you be realistic? Now pay attention to a little accent here. He doesn't say why. He says why. Why would you be realistic? Just why would you be realistic? Por que você seria realista? Why would you be? Esse would, pega o verbo ser e coloca em seria, tá? Essa é a função do would. So why would you be realistic? Por que você seria realista? Mediocrity. Why would you be realistic? Why would you be realistic? One more time. Why would you be realistic? What's the point of being realistic? What's the point of being realistic? Okay, so what's the point? In Portuguese would be similar to our para que ser realista? Qual o ponto? Qual o objetivo? Sorry. What's the point of being realistic? Qual é o objetivo de ser realista? What's the point of being realistic? One more time. Why would you be realistic? What's the point of being realistic? Realistic. What's the point of being realistic? And another thing I would like you to pay attention. What's the point of being realistic? Esse of, ele não pronuncia v. What's the point of being realistic? Ó, vou falar bem devagar. What's the point of being realistic? What's the point of being realistic? O v é comido na hora da pronúncia, olha. What's the point of being realistic? Did you see? What's the point of being realistic? What's the point of being realistic? What's the point of being realistic? You have to believe that something different than what has happened. You have to believe. Isso aqui não era para estar contraído, viu? You have to believe that something different than what has happened. Você tem que acreditar que algo é diferente do que tem acontecido, do que aconteceu. You have to believe that something different. Você tem que acreditar naquilo diferente que o que aconteceu. You have to believe that something different than what has happened. Isso aqui é present perfect. Quer dizer que é algo que aconteceu, mas não fala quando que aconteceu. Por isso que se usa o present perfect. To believe that something different than what has happened. You have to believe that something different can happen. You have to believe that something different can happen. Esse aqui também não era para estar contraído, tá? Era para estar escrito you have. You have to believe that something different can happen. Você tem que acreditar que algo diferente pode acontecer. Olha a pronúncia dessa palavra. Something. 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 Let's listen again. You have to believe that something different can happen. Rather than feeling like you're at Rather than feeling like you're at a fact. Rather, in this case, means ao invés. Okay? No lugar de.
rather than feeling. So, ao invés de sentir, like you're at the fact, que você está sob o efeito, que você só sofre o efeito das coisas. One more time. Feeling like you're at effect rather than feeling like you're at effect rather than feeling like you're at effect to all the things that are happening. Que você sofre o efeito to all the things that are happening. Para todas as coisas que estão acontecendo. So, you can't just feel like you are a product of everything that happens to you. You understand? Só reagir às coisas. This is the message that he's trying to say here. Go back a little bit more. Effect to all the things that are happening. To all the things that are happening. A todas as coisas que estão acontecendo. Make a choice. You just decide. Make a choice. Faça uma escolha. So this is important to remember that choice, você não fala do a choice. It's make a choice. You just decide. Você simplesmente decide. Então, pare de simplesmente sofrer aquilo que acontece com você. Make a choice. Faça uma escolha. Decida. You just decide. One more time. Choice. You just decide a choice that are happening. Make a choice. You just decide to all the things that are happening. Make a choice. You just decide what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Okay. Now here it's written gonna, but no inglês real você tenta não escrever gonna, okay? Não sei que seja mensagens de WhatsApp, comentários de Facebook, but in real English, like corporate emails, emails de trabalho, essays, dissertações, nunca use gonna. But all right, let's go. What is gonna be? What is gonna be? O que vai ser? Who you're gonna be? Quem você vai ser? How you're gonna do it? Como você vai fazer isso? Just decide. So, what is gonna be? Ele conecta essas duas palavras e vira what is gonna be? Who you're gonna be? How you're gonna do it? Just decide. And let's remember that gonna é o going to, ok? Que é aquele futuro composto. Going to. You just decide what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide. Decide what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide. And then from that point, the universe is going to get out your way. And then from that point, e então, a partir desse ponto, when you decide who you're going to be, what you're going to be, and how you're going to do it, the universe is going to get out of your way. O universo vai sair do seu caminho. So basically, your way is going to be easier. O seu caminho vai facilitar. So, and then, from that point, e então, desse ponto em diante, a partir desse ponto, the universe is going to get out of your way. Vai sair do seu caminho. Vai deixar de ser um obstáculo. From that point, the universe is going to get out your way. Decide. And then from that point, the universe is going to get out your way. Decide. And then from that point, the universe is going to get out your way. Greatness is not this wonderful, esoteric, elusive, godlike feature. Okay, so let me explain this first. Greatness. All right, so you all understand what great. Esquece esse ness aqui. Great é grande, grande, right? So, greatness, vamos transformar um adjetivo no substantivo, vira grandiosidade. Grandiosidade is not this wonderful. Não é essa. Alright, feature é característica, tá? Então, olha só o que a gente vai ter que fazer. Nós vamos pegar essa característica aqui, feature, e falar primeiro ela. É uma característica, não é essa característica maravilhosa, esotérica, ilusiva e com aparência divina, godlike, que parece com Deus. Então, ele vai falar isso. Grandiosidade não é essa característica maravilhosa, esotérica, ilusiva, que parece ser Deus. Que, aí ele vai pular o resto da frase, mas vamos ouvir de novo. Elusive, wonderful, esoteric. Greatness is not this wonderful, esoteric, elusive, godlike feature that only the special among us will ever taste. That only the special among us will ever taste. Que apenas os especiais dentre nós sentirão o gosto.
So, o que ele está falando? Greatness, grandiosidade, não é essa coisa maravilhosa, essa característica maravilhosa, esotérica, ilusiva, que parece divina, que apenas alguns de nós serão capazes de ter o gosto. Não é isso. Então vamos ouvir again. Special among us. Like, not this. Greatness is not this wonderful, esoteric, elusive, God-like feature that only the special among us will ever taste. It's something. Taste é experimentar ou sentir o gosto. Will ever taste. It's something that truly exists in all of us. It's something that truly exists in all of us. It's something é algo that truly exists. Truly é o advérbio de true, que é verdadeiro. So true é verdadeiro. Se colocar L depois fica verdadeiramente. So it's something that truly exists, que existe, que verdadeiramente existe in all of us, em todos nós. Listen again. It's something that truly exists in all of us. All right, guys, so I don't want to make long classes, all right? So I've decided to make my classes as short as possible because otherwise it's going to get too boring. Então eu vou encurtar um pouco as aulas, mas essa aqui foi a aula de hoje. Vou deixar todo o MP3 e o vídeo para vocês poderem baixar para o seu celular. And try to listen when you're driving or while you're working out, while you're just cleaning your house, doing the dishes. You know, sempre que você puder, tente escutar e lembrando aos poucos do áudio desse, vendo o áudio, ouvindo o áudio, assistindo o vídeo desse trecho. Vou na próxima semana fazer o segundo trecho desse vídeo para poder terminar. Alright? And remember, what I'm trying to do here is teach you more than English. Is teach you English and also important messages that can make you a better person. Estou tentando passar mais que inglês e mensagens importantes para te fazer uma pessoa melhor. Thank you so much, everyone. I hope you guys enjoyed this, and I will see you next week with the next part of this video. Bye-bye.